partir de agora, no Revista Justiça, Finanças. No quadro Finanças de hoje, vamos falar sobre muita gente que acredita que ganhar mais é o único caminho para melhorar de vida, mas a verdade é que comportamentos e decisões financeiras têm um peso decisivo nesse processo. E a boa notícia é que é possível expandir o patrimônio sem viver travado na autossabotagem financeira. E quem vai conversar com a gente sobre isso é a Veridiana Nazar, ela que é graduada em Administração de Empresas e especialista em Finanças. Bom dia, Veridiana Nazar. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente. Agradeço o convite. Veridiana, para começar, o que é essa autossabotagem financeira, hein? Essa palavra hoje em dia, Sérgio, está muito falada, né? Todo mundo fala dessa questão de sabotagem e tudo mais. Mas muita gente não sabe realmente o que significa. Então, o que é autossabotagem? Se a gente procurar no dicionário, ele fala o seguinte, que é um processo de sabotagem que alguém faz a si mesmo quando ela quer fazer algumas ações, só que ela não faz isso, prejudica ela de alguma forma. Mas ele termina falando que geralmente são inconscientes. Então, quando a gente fala de autossabotagem financeira, é quando nós fazemos coisas que vão contra aquilo que a gente quer com o nosso dinheiro. Então, vou dar um exemplo. A pessoa ela quer guardar, ela quer investir, ela fala, em 2026 vai ser meu ano da virada, eu vou me organizar e tudo mais. Só que aí, na prática, ela gasta sem pensar, ela adia, ela fala, não, essa semana não vai dar, mas semana que vem eu faço. Ou ela foge daquilo, foge de ver um extrato, às vezes já tem um dinheiro aplicado, mas foge de ver o rendimento, não quero ver isso. Ou tem até pessoas que começam, só que no meio ela para. Então, esse é um processo de autossabotagem. Então, é como se alguém quer emagrecer, ela sabe que precisa fazer, só que aquele comportamento ao longo do tempo, ela não consegue sustentar. Então, quando a gente fala de autossabotagem, a gente sempre vai pensar nessa palavra de sustentar, não conseguir sustentar ao longo do tempo. Só que tem um detalhe. Isso não acontece, não é porque a pessoa ela é incapaz, ela não sabe, ou ela não é inteligente. Não é isso. É porque tem padrões emocionais, ou seja, comportamentos que repetimos e que são automáticos por trás dessa decisão de investir, de gastar melhor e tudo mais. Então, se a gente for pensar, no final das contas, a conta bancária, a vida financeira de cada pessoa, ela é um reflexo do comportamento, muito mais do que o conhecimento. Porque se todo mundo que conhecesse, que soubesse, fizesse, estava todo mundo bem financeiramente. E quantas pessoas que sabem e não conseguem aplicar? Então, inclusive, estudos mostram isso. Muitas vezes o problema não é a falta de informação em si, mas a dificuldade de transformar a informação que eu tenho, o conhecimento, o curso que eu fiz e tudo mais em relação às finanças, em ação, em movimento e, consequentemente, em resultado para a vida. Ainda seguindo dentro desta lógica, o que causa essa autossabotagem? Porque a pessoa trava mesmo sabendo o que fazer, hein, Veridiana? Então, porque aí a gente vem, de novo, uma coisa que eu sempre falo aqui, que é a questão do cérebro. A gente tem que entender que esse órgão que nós temos, ele não está tão avançado quanto talvez deveria estar, né? Vamos pensar assim. Então, o cérebro ele não foi feito para deixar a gente confortável financeiramente. Rico, não foi feito para isso. Ele foi feito para nos manter seguro e confortável, fisicamente confortável, emocionalmente confortável. Então, quando você pensa em investir, em crescer, em assumir mais responsabilidade com o dinheiro, o cérebro ele pode interpretar isso como risco. Por quê? Porque vão demandar ações que até então não eram feitas. Vou ter que sair do meu conforto. Então, ele falou que isso aqui, vou ter que sair do conforto, é risco, porque o cérebro, o Sérgio, ele é um grande medroso, ele tem medo de tudo, essa é a verdade. Então, como ele tem medo de tudo, ele vai querer proteger a gente de alguma forma. Aí vem a autossabotagem. Então, como que isso aparece na prática? A procrastinação. A pessoa procrastina demais. Porque, assim, quando a gente fala de procrastinação, todo mundo é procrastinador. O ser humano é procrastinador. Mas nós temos que saber disso e arrumar um meio de driblar essa procrastinação. Aí tem o medo de olhar número, tem aquela ação que é gasto sem pensar e depois me arrependo. Tem também aquela sensação depois eu resolvo. Tudo isso
são resistências que o cérebro cria para proteger, porque ele fala, não, vamos puxar esse freio de mão aqui, porque isso é novo para mim, será que isso vai realmente ser bom? Porque ele não quer gastar energia, ele não quer sair do conforto. Então, na neurociência, isso tem a ver com o sistema de defesa do cérebro. Ele prefere o conhecido, mesmo que não seja melhor. Por isso que a gente vê tantas pessoas, às vezes, você olha a vida da pessoa em todas as áreas, mas vamos falar aqui de financeira. Nossa, mas está tão difícil, a pessoa está numa situação, assim, deprimente mesmo, ruim. E às vezes você fala para a pessoa, olha, tem uma saída, por que você não começa a fazer isso, começa a fazer aquilo? E a pessoa começa a justificar. Ah, mas porque não dá? Ah, porque eu não tenho tempo? Ah, porque eu não sei o quê? Nada mais é essa resistência do cérebro, porque tá ruim, mas eu conheço. E o melhor eu não conheço, então eu vou preferir ficar no ruim. Essa situação que ficamos aqui imaginando, né? O nosso próprio cérebro brigando com a gente, mas como as crenças, elas influenciam nessa autossabotagem financeira, hein, Veridiana? Então, assim, bem rápido aqui, crenças, é o que eu acredito que é verdade. Então, a gente tem crenças que vão potencializar o nosso crescimento e tem crenças que vão limitar, que é chamar de crença limitante, que fala-se muito nisso atualmente. Então, elas vão influenciar muito, porque a autossabotagem ela não é um comportamento? Então, as crenças é a forma que eu penso, ela vai influenciar como eu vou lidar com esse dinheiro. Porque esse comportamento que cada um tem hoje em relação ao dinheiro, ele não foi implantado, você virou adulto, agora eu vou te implantar uma forma de comportar com o dinheiro. Não, isso aí foi construído desde que a gente era um bebê lá na barriga da mãe. Então, assim, todas essas frases que a gente ouve muito e que a gente acredita, vou falar bem frases clichês aqui, ganhar dinheiro é difícil, o dinheiro muda as pessoas, isso aqui não é para mim, tudo isso fica registrado. Então, essas crenças, o que é o problema dela? Elas atuam no automático. Então, vamos falar de construção de patrimônio aqui bem rapidinho. A pessoa, ela quer uma casa nova, uma casa maior, de repente ela quer uma casa num bairro que ela acha que é muito impossível. E ela fala isso, fala, nossa, para mim, não é para mim. Morar em tal bairro, não é para mim. Pronto. Já deu o comando para o cérebro de que aquilo não é seguro, aquilo é um risco, então as probabilidades daquilo acontecer são muito baixas. Por quê? Porque se eu estou dando comando para o meu cérebro, ele vai querer buscar situações que confirmem aquilo, que é chamado de viés de confirmação. Então, a gente tem que ver muito o que a gente fala, Sérgio, porque a gente fala assim, não, que bobeira, estou falando aqui, mas eu não acredito nisso. No fundo, tem sim uma crença, se você está falando, tem que observar tudo. O que eu estou curtindo nas redes sociais? Que tipo de vídeo que eu estou vendo? Às vezes a gente está vendo vídeo de memes ali, mas no fundo aquele meme que eu estou vendo e que estou achando engraçado, ele está falando alguma coisa sobre mim. Então, pessoa que brinca muito, que esse negócio de pobre, rico, enfim, coisas, isso aí tem que ficar de olho, porque a forma que você pensa, que é a sua crença, ela vai influenciar talvez ali até em tudo, na verdade, talvez não em tudo, inclusive nessa construção de patrimônio. Mas, Veridiana, essa situação que você está descrevendo aqui das crenças, mas é possível até crescer de forma financeira, mesmo tendo esse padrão, essas travas? Como sair dessa autossabotagem na prática, então? É possível crescer. De que forma? Eu entendo, eu tenho a trava, beleza. Entendi lá que eu tô travada e que realmente tem uma crença lá que eu identifiquei e que está me impedindo de crescer. Eu percebi que eu estou me autossabotando, porque a autossabotagem, ela não é aquele negócio que a pessoa fala assim, não vou fazer agora, e tarará. Não, ela arruma uma outra coisa para ela fazer. Quantas pessoas que eu vejo, Sérgio, que estuda demais? A pessoa é estudiosa pra caramba, ela gosta de ler, ela gosta de fazer curso. Só que às vezes ela está se sabotando fazendo um tanto de curso, porque ela acha que o curso, quanto mais ela tiver, é que vai deixar ela pronta. E ela não vai estar pronta nunca, porque nunca ninguém vai estar 100% pronto. Então, assim, o primeiro ponto, a gente tem que pensar que a gente vai caminhar em 3 pontos, tá? Primeiro, consciência. Observar os seus padrões. O que eu estou repetindo? O que eu repeti aí ao longo dos últimos 2, 3 anos e que eu estou percebendo isso, comecei a perceber. Quando que eu travo? Quando que eu estou gastando sem pensar? Quantas vezes que eu já falei que eu investi e que eu parei no meio do caminho? Então, se aconteceu muitas vezes, é um padrão. Então, as repetições. Tudo que eu repito é padrão. Se é padrão, eu preciso olhar aquilo, porque pode ser um padrão que é negativo em relação ao meu dinheiro.
Beleza, tive a consciência, entendi, identifiquei. Pensando no seguinte, eu vou identificar uma ou duas coisas, não adianta a gente querer identificar 1000 coisas e querer mudar tudo, que não vai funcionar. Segundo ponto, ambiente e estratégia. Isso daqui é muito subestimado, mas, Sérgio, o ambiente que a gente está, as pessoas que estão à nossa volta, tudo isso influencia diretamente nas nossas decisões. Então, eu preciso ter essa consciência. Com quem que eu ando conversando? Eu converso sobre dinheiro, sobre investimentos, ou eu estou mais nessas rodinhas que fica aí subestimando o dinheiro, falando mal, tarará. Quem são as minhas amizades em relação a isso? O que eu estou fazendo? Criar um ambiente também, um ambiente que fique fácil eu automatizar a decisão. Então, não vou deixar um dinheiro aplicado já automatizado. Isso aí é ambiente, é arquitetura de escolhas. Então, assim, você arquiteta o seu ambiente para facilitar as suas escolhas, facilitar o comportamento. Porque, vamos voltar aqui rapidinho, o cérebro não quer barreira. Toda barreira para ele, que às vezes tem 3 centímetros, o cérebro enxerga como 30 metros. Então, não temos que eliminar o máximo de barreira que a gente conseguir. E aí a gente vem para o terceiro ponto, que é o emocional. É aprender a lidar com o desconforto sem fugir. Então, muitas vezes, a autossabotagem não é sobre o dinheiro, é que a gente evita sentir algo. Então, eu não quero sentir ansiedade, por isso eu não olho o meu extrato. Eu não quero sentir confusa, por isso que eu não vou procurar vários tipos de investimentos. Eu vou deixar o meu investimento lá na poupança, que é o mais fácil. Então, nós precisamos ter essa consciência, porque a inteligência financeira, ela dá a mão para a inteligência emocional. Então, identificar as nossas emoções, o que eu estou sentindo, por que eu estou gastando muito dinheiro, às vezes, com alimentação comendo fora. Porque todo dia eu estou chegando cansado e aí eu não tenho nada pronto e eu vou comer fora. Então, é identificar o sentimento que leva à direção do dinheiro. Então, nós precisamos treinar isso, porque quanto mais nós vamos treinando, mais vai ficando fácil. E sempre começar montinho em montão. Faça um pouquinho, consolida. Faça outro pouquinho, consolida. E a gente vai tendo muitos resultados com pequenos atos. E, Veridiana, vamos lá, vamos começar aqui falando, além dessas dicas tão importantes que você está trazendo, fazendo até muita gente refletir, qual é o primeiro passo, então, para a gente superar isso, para expandir o patrimônio, mas sente que sempre está ali se sabotando? Qual é o primeiro passo? O que você orienta normalmente? Então, vamos pensar o seguinte, quando a gente pensa em expandir o patrimônio, nós precisamos de dinheiro. E aí é onde as pessoas travam, porque o dinheiro não sobra, de repente ela queria juntar um valor, não conseguiu e tudo mais. E aí o que ela faz? Ela começa a se culpar. Nossa, mas porque eu sou ruim? Porque as afirmações aí negativas que a gente estava falando. Porque eu não sei mais o quê? Porque... Não, peraí. Ou põe culpa fora, porque o governo, porque o financiamento é muito alto, porque a parcela, tarará. Então, para de culpar você e o outro e começa a observar, tá? Por quê? Porque a culpa, ela paralisa. Não adianta. Se a gente ficar lá dando chicoteada na gente, vai adiantar alguma coisa? Não adianta nada. Vai só paralisar. E a gente vai se machucar com aquilo. Mas a consciência é o que vai fazer a gente dar o próximo passo. E aí, tá, beleza, entendi. Eu quero. O que eu quero? Eu quero um terreno, eu quero trocar o apartamento, eu quero, sei lá, algo para investir mesmo meu dinheiro. Eu entendo que o imóvel é legal. Então, nós precisamos entender valores, começar a entender valores. Eu preciso de, sei lá, R$1.000 por mês, eu entendi, 2.000 para eu começar. Então, como que eu vou fazer isso? Então, você definiu um objetivo. Eu sei que é o que eu quero, eu preciso de X minimamente por mês. Então, o que eu tenho que fazer? Então, eu tenho que começar a olhar para o meu dinheiro. Tá, eu consigo isso? Eu vou olhar todos os meus gastos que eu tenho lá. Coloca numa planilha simples. Anota, tem gente que é mais manual, gosta de anotar, compra um planner. Tem tanto planner bonito ali, fácil, legal. Então, coloca, então quanto que eu gasto disso, quanto que eu gasto daquilo, para você entender o custo do seu padrão de vida, para ver o que sobra. Então, isso é muito importante entender. Não, mas está sobrando pouco, beleza, não consegui os 2.000 que eu queria lá por mês, mas eu consigo 500, vamos começar com 500. Então, todo mês já automatiza isso daí para ficar mais fácil, vamos eliminar a barreira. Mas eu consigo ajustar ao longo do tempo. Então, vai ajustando, vai tomando decisões, vai
treinando a sua mente para tomar decisão com mais consciência. Será que tudo que eu acho que eu preciso e quero, realmente eu preciso e quero mesmo? Qual que é o custo-benefício dessa compra? Eu ensino muito isso. Eu vou comprar um eletrodoméstico. Tá, qual que é o custo-benefício? Ou seja, o quanto que eu vou usar isso vai valer o preço que eu estou pagando? Porque às vezes fala, não, mas é baratinho, não importa se eu não usar. Mas, gente, além disso, você deixa lá uma energia parada na sua casa de um item, de um objeto que você não usa. Então, é sempre procurar essa consciência no dia a dia, automatizar, eliminar a barreira, automatizar o investimento. A pessoa tem dificuldade, e eu não consigo guardar. Eu conversei com a pessoa essa semana assim, ela falou que não adianta, ela não consegue. Se ela tiver conta para pagar, ela faz. Então vai lá, compra um consórcio, compra um título de capitalização, porque ele virou uma conta, mas que no futuro vai te gerar uma possibilidade de compra de um imóvel, de compra de um carro, de compra de alguma coisa. Então, assim, Sérgio, não tem que ter perfeição. Começa com pouco. Começa um pouquinho, que em um ano, se você começar um pouquinho a cada mês for mudando, gente, eu vejo muito casos assim, que a pessoa expande. Então, a expansão de patrimônio é muito mais sobre consistência do que intensidade. É muito mais sobre planejamento do que quantidade. Às vezes a pessoa que está guardando 500, comprou um consórcio lá para trás, está pagando R$500 por mês, ela está muito mais consolidada nisso, com muito mais dinheiro, do que a outra que tem 2.000 por mês, mas não consegue fazer nada com aquele dinheiro. Então, assim, sempre lembrar, o comportamento vai mudar, o resultado financeiro acompanha. Então, ninguém aqui precisa ganhar mais dinheiro para mudar de vida. Precisa parar de repetir o comportamento que faz o dinheiro ir embora. Então, isso é essencial, porque sem essa mudança de comportamento, a pessoa ela ganha 10.000, não dá, ela ganha 100, não dá, ela ganha 1 milhão, não dá. Então, isso é muito importante. Muito bem, falamos hoje sobre a autossabotagem financeira, como combatê-la com a Viridiana Nazar, ela que é especialista em finanças. Viridiana, muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Até a próxima. Eu que agradeço. E para quem quer entender melhor como seu comportamento pode mudar a sua vida financeira, me segue no Instagram, @ventoempolpa. Muito obrigada, boa semana a todos.